Que Deus te abençoe ricamente a sua vida, meu irmão. Olha só, nós estamos na nossa série. A nossa série Escolhas Inteligentes para Melhorar a Sua Vida. Hoje é o 9º dia, o último dia desta série. E o tema hoje é Escolha de desenvolver a sua fé. Escolha desenvolver a sua fé. Então vamos orar. Ó poderoso Deus, escolhemos, Senhor, desenvolver a nossa fé. Que esse ensinamento de hoje venha nos aumentar a nossa fé, venha nos fortalecer, Senhor. Que todas as barreiras, que toda dificuldade venha cair por terra. Pai, eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por isso. Creia, meu irmão. Deus vai fortalecer a tua fé. Fique conosco até o final. Inscreva no nosso canal aí. Todos os dias nós temos uma programação aqui, diária, na nossa rede social aí. Então, olha, escolha desenvolver a nossa fé. Muitas mulheres cristãs têm deixado a sua fé entrar em um estado de adormecimento. Se muitas mulheres, muitos homens têm deixado a fé ali adormecida, porque às vezes não vê mais a manifestação de Deus ali onde está, não vê mais o poder de Deus, não vê mais o milagre de Deus. Se esse é o seu caso, quero desafiá-lo a escolher sair desse estado. Eu quero que você saia desse estado. O meu objetivo com isso é que você leve a sua fé em um nível mais elevado possível. Mas o que é exatamente a fé? O que é exatamente a fé? Nas Escrituras, na Palavra de Deus, ela é usada como uma forma ativa de acreditar. No hebraico, em que foi escrita a maior parte do Antigo Testamento, termo traduzido em português, fé, significa fidelidade. Em outras palavras, depositamos a fé em Deus porque Ele é fiel, digno de confiança. Então nós depositamos a nossa fé em Deus porque Ele é fiel, digno da nossa confiança, da nossa fé, de nós buscar Ele aí. Em Hebreus 11, é o capítulo da Bíblia que mais fala sobre a fé. Se você pegar toda a Bíblia e folhear, em Hebreus vai reunir ali os heróis da fé. É uma galeria onde vai contar ali todos os grandes milagres, alguns principais, que aconteceu através da fé. Então, no capítulo que a Bíblia mais fala de fé é em Hebreus, e vemos nele frequentemente a citação de determinadas pessoas que tiveram fé. A fé de Abraão, Enoque, entre outros. Isso significa que todos confiavam no Senhor. Portanto, a fé em Deus pode ser traduzida em confiança inabalável em Deus. A fé em Deus nós podemos traduzir como confiança inabalável em Deus. E assim, se queremos ter fé, devemos entender a fidelidade do Senhor. Ele não muda, é sólido, Ele é confiável. Há uma herança espiritual para você, uma vida que jamais conheceu promessas de paz e bênção emocionais, intelectuais. Tudo isso está disponível, desde que você adicione obras à sua fé. E isso ajuda a desenvolvê-la. Portanto, meu irmão, minha irmã, não desanime. Vá em frente. Busque ao Senhor, aproxime-se das Escrituras. Transforme a sua crença em ações desenvolvidas através da fé. No livro de Hebreus 11, vai dizer para nós, olha só. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Pela fé, as pessoas passadas conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé conseguiu a aprovação de Deus como correto, tendo o próprio Deus aprovado a sua oferta. Por meio da fé, Abel mesmo, depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo havia levado. As Escrituras
sagradas dizem que antes disso já havia agradado a Deus. Olha só esse versículo. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que ia acontecer e que não podia ser vista. Noé escolheu obedecer a Deus e construiu uma arca. Uma arca em que a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para a terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou os seus próprios pais sem saber para onde iria. Sai da tua terra, da tua parentela, e Abraão escolheu ouvir. Foi pela fé que ele morou como estrangeiro na terra que Deus havia prometido. Viveu em barracas como Isaac e Jacó, que também receberam as promessas de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou construir, a cidade que alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram todos os descendentes como estrelas do céu, como foi prometido, tão numerosa como grãos da areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros, refugiados de passagem neste mundo. Aqueles que dizem isto mesmo, bem claro, estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra onde havia saído, da onde Deus tirou. Se quisesse, teria oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estava procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. 17. Foi pela fé que Abraão, quando Deus quis pôr à prova, ele ofereceu o seu filho Isaque a sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto a oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito por meio de Isaque que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por isso dizer Abraão tornou a receber a morte do seu filho de Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênção futura a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José, e ele se apoiou em sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando ele era adulto, não quis ser chamado de filho e filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito, e que tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que o próprio Moisés saiu do Egito sem ter medo, raiva do rei, e continuou firme como se estivesse vendo Deus, o Deus invisível. Pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa. Ali começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos, os filhos dele. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse uma terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar o mar,
os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam de volta durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão e de Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra as nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus havia prometido, fechar a boca dos leões. Apagaram incêndios terríveis, escaparam e saíram mortos da espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram os exércitos estrangeiros. Pela fé, as mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados, surrados, outros acorrentados, jogados na cadeia, outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelos meios e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como foragidos pelo deserto dos montes, vivendo em cavernas, em buracos de terra. O mundo não era digno deles, porque creram todas essas pessoas e foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Veja só, nós acabamos de meditar em Hebreus 11, de 1 a 40. Ó, o poder de Deus, que Deus venha manifestar, fortalecer a tua fé através da palavra de Deus. Ó poderoso Deus, que nesse último dia, Senhor, o Senhor venha fortalecer a fé de cada um, manifestar o teu grande poder, a tua misericórdia, a tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus esteja com cada um de vocês, abençoando, livrando de todos os males. Amém. E graças a Deus por isso.